Então, pessoal, é o seguinte, hoje, com a globalização, a gastronomia ela tomou um rumo quase que infinito, né? Mas a gente podia dar uma pincelada aí inicial no que diz respeito àquelas duas gastronomias que são as mais marcantes e as mais procuradas e as que são mais faladas, que são a gastronomia francesa e a gastronomia italiana, que inclusive franceses e italianos aí historicamente são em pé de guerra pelo título de gastronomia mãe, de cozinha mãe. O que eu posso dizer para vocês é que não se sabe realmente, mas os italianos eles possuem uma cozinha de raiz, ou seja, a cozinha italiana ela entra em todos os países com seus produtos, com seus insumos e praticam a cozinha italiana de raiz em determinada cidade ou país que eles entram. Já a francesa ela transforma qualquer produto regional em gastronomia francesa, porque a gastronomia francesa está muito baseada nas técnicas. Haja vista que quem profissionalizou a gastronomia, quem fez do profissional de cozinha, quem fez do cozinheiro e das pessoas que trabalhavam com gastronomia profissionais foram os franceses, até dividindo cada um com a sua especialidade. Quem mexe com a carne, o profissional especializado com molho, o profissional especializado em pratos frios, o profissional especializado em grelhagem, o profissional especializado em pães e doces e por aí vai. Então a francesa é tida como uma gastronomia mãe por alguns, por ter profissionalizado a gastronomia. Então os italianos eles se consideram uma cozinha mãe porque eles não perderam a autenticidade da sua cozinha, mesmo atuando em diferentes culturas. Então, na gastronomia francesa, o que a gente percebe? Antigamente, a gastronomia francesa era um clássico, as comidas serem servidas em travessas, em bandejas, e praticamente pratos únicos, e uma fartura muito grande de comida. E o que acontece? Com o movimento da Nouvelle Cuisine, ela teve uma mudança, e ela passou a ser assim, a classificar a cozinha como menos é mais, usando muita técnica, poucos ingredientes. Isso não quer dizer que uma refeição francesa seja pequena, até mesmo pelo hábito dos europeus de sentarem à mesa e permanecerem ali por 2, 3, 4 horas às vezes a duração de uma refeição. Então os franceses, eles, com esse movimento da Nouvelle Cuisine, eles diminuíram as porções e aumentaram o número de pratos a serem servidos. Aí surgiu o que a gente chama de menu degustação, e sem perder a essência da cozinha francesa, que são as técnicas. O que a gente percebe é que primeiro houve essa mudança da gastronomia francesa, e agora tem um outro movimento, que é a regionalização da gastronomia. Ou seja, o que está muito em evidência hoje e que as pessoas buscam é a cozinha regional. Ninguém sai de um país para ir para outro, para comer a comida do seu país de origem. Então o que está sendo muito valorizado hoje é justamente essa questão de explorar aquela cidade, aquele país onde você está, com o que ele tem de melhor a oferecer. E dentro disso, você chegando a um restaurante, obviamente, pesquisa que se faz no cardápio é o que é da região, o que a região tem a oferecer, o que aquela cidade tem de melhor. Você chegar na França e você comer um tomate em agosto. Se você chegar na França e pedir um tomate em janeiro, você não vai achar tomate. Então é diferente do Brasil, que é um país continental onde se tem tudo o ano todo. Vamos falar um pouco da França. Como eu disse no começo, a França é um país que se caracterizou pelas técnicas e não basicamente pelos insumos. Então você pode comer um confit de canard, por exemplo, que é uma coxa de pato, que é preparado com muito esmero pelos franceses, mas você pode encontrar um bom pato na Alemanha. Por que não? Você pode encontrar um bom pato aqui na região de Blumenau, em Daial, que é o maior produtor nacional hoje de marreco. Então, o francês, basicamente, o que ele se especializou foram nas técnicas. Eu recomendo que tome-se muito cuidado, e isso os italianos têm esse cuidado, é que essas técnicas e essas preparações, com a base de molhos e temperos, eles não se sobressaiam ao sabor natural do alimento. Ao olhar o cardápio, dá uma analisada se algum ingrediente não vai encobrir
o sabor do peixe. Então, de repente você está pedindo um peixe nobre, vai comer, vai sentir o sabor do molho, não vai sentir o sabor do peixe. O camarão, que é extremamente delicado, tem o seu sabor extremamente próprio, mas daqui a um pouco o cara joga um molho ali em cima ali. Hoje está muito na moda o trufado, mas se você joga trufa em tudo, você só come trufa. Então não faz diferença se você está comendo uma folha de alface ou você está comendo um peito de pato, porque o trufa que vai ficar, o que vai sobressair é o sabor da trufa. Então é esse cuidado com os ingredientes, lendo o cardápio, os ingredientes que estão sendo usados, se ele está encobrindo ou está exaltando o sabor natural do alimento. O confit de canard nada mais é do que uma coxa de pato assada em baixa temperatura. Alguns dizem que é meio assado, meio cozido, porque ela é imersa em gordura e numa temperatura entre 90 e 100 graus por algumas horas, até que praticamente a carne se desprende dos ossos. É um prato muito típico, muito comum. Estou citando o que há de mais comum que as pessoas, mas existem outras séries de preparações que são típicas francesas. Ele normalmente é servido com uma torta de batata, uma outra coisa, mas também é um prato que vai de encontro com o que eu estou falando para vocês. Que ele realmente, você pede uma coxa de pato e vai comer uma coxa de pato. Não adianta pedir uma coxa de pato e sentir o sabor de qualquer outro produto que não seja o pato de boa qualidade e assado na técnica perfeita. Esse confit de canard, por exemplo, ele já vem de muito tempo e essa técnica de confitar é justamente da época em que não se tinha refrigeração. Então fazia o quê? Se cozinhava o pato, obviamente tinha o dia em que iam matar os patos ali, abater as aves, e não tinha refrigeração para manter aquilo. Então ele era preparado de forma, um cozimento lento, para que a carne se tornasse extremamente macia, e depois essa própria gordura em que ele foi assado, ela ficava rígida de novo, ela voltava ao estado sólido. E isso é uma forma de conservar o alimento. As pessoas, à medida que iam querer se alimentar ou consumir aquele produto, depois de 1, 2, 3, 4, 5 meses conservado na gordura, ele tinha a sua característica como se tivesse acabado de ser preparado, sem nenhum tipo de refrigeração. Então, um prato, eu escolhi, estou falando sobre esse agora, porque é um prato extremamente antigo, uma preparação. Aqui em Santa Catarina, na colônia, quem é do interior aqui sabe muito bem que quando não tinha refrigeração aí nas fazendas, o pessoal matava o porco, fazia o porco, colocava dentro de uma lata lá e depois ia consumindo o porco, que era uma forma de conservar. Isso são técnicas que nós recebemos com a influência da colonização europeia. Então eu já falei basicamente do confit de canard, e me aprofundei um pouco mais no modo de preparo, tal, em técnica, porque a gente estava falando muito de franceses exploraram muitas técnicas. Mas os pratos clássicos, assim, os mais conhecidos, temos o bife bourguignon, que o bife bourguignon nada mais é do que um ensopado de carne, que a gente faz aqui, é muito comum nos almoços de domingo, nas famílias aqui, um ensopado de carne com legumes. Em Florianópolis nós temos a caldeirada, que para os franceses são bouillabaisse. O bouillabaisse também é um ensopado com peixe e frutos do mar, utilizando o que tem de mais fresco e o que tem de melhor naquela estação, naqueles dias. Ou o que o pescador trouxe do mar e naquele dia ele conseguiu de mais fresco. O cassoulet seria uma versão francesa da nossa feijoada com carne de pato. Então é feijão branco, pato e diversos cortes de carne suína. Então seria uma feijoada francesa aí, nada leve, mas um prato bastante tradicional também. E a sopa de cebola, que é muito conhecida, foi difundida no mundo inteiro, seria o soupe à l'oignon, que é uma sopa de cebola, né? Mas é uma sopa de cebola, em que foi difundida no mundo inteiro, porque eles têm uma forma quase que mágica de preparar essa sopa. Temos também o filé au poivre. Filé au poivre, digamos que na década de 70 e 80, era o mais comum dos pratos franceses aqui no Brasil, que é um prato, obviamente, como já se diz, é feito com filé mignon e o molho feito com nata e pimenta verde. Ele é um prato que, apesar de levar pimenta, ele não é um prato picante. Ele tem um sabor acentuado, porque a pimenta verde ela não é picante, ela é uma pimenta saborosa. E o coq au vin, que esse é um clássico,
que todo mundo prepara hoje. Na verdade, aqui no Brasil e em outras partes prepara com frango, porque aqui nós não temos a cultura de comer o galo. Mas os franceses, o coq au vin é o galo ao vinho, como diz o nome, na tradução literal, seria o galo ao vinho. São cortes de galo e cozidos lentamente com um bom molho de vinho. Passando aí da França para a Itália, a introdução a gente já havia feito. A cozinha italiana me agrega muito, eu sou muito feliz com a cozinha italiana. Sempre que eu tinha ideia de ter um restaurante, a minha ideia sempre foi ter um restaurante italiano, inclusive foi o restaurante que me rendeu muitos prêmios a nível nacional, preparando cozinha italiana. Tive um restaurante que foi considerado por anos seguidos o melhor restaurante italiano de Santa Catarina e que me levou a ser chefe do ano algumas vezes pela revista Veja. E a cozinha italiana é uma cozinha de paixão, é aquela cozinha da mãe e da avó. Se perguntarem para vocês qual é um prato inesquecível da sua vida, você possivelmente vai citar algum prato muito simples que a sua avó fez ou que a sua mãe fez lá atrás. Isso porque ninguém cozinha com mais amor do que uma avó para um neto e uma mãe para um filho. E as mamas e as nonas italianas, elas cozinham com amor e é uma verdadeira festa numa casa ou num restaurante, até mesmo os restaurantes pequenos, onde se mantém a tradição da cozinha italiana. A parte interna, os bastidores, é uma verdadeira festa. E não poderíamos deixar de lado as massas italianas, que são conhecidas mundialmente como o carro-chefe da gastronomia italiana. O nhoque italiano dispensa qualquer comentário. O interessante as pessoas às vezes tomam um susto, porque a Itália era vários distritos que foi unificado. Então, numa determinada região, cada corte de massa tem um nome diferente. Às vezes, o que você come de talharim num lugar não é o talharim de outro lugar. Às vezes, o que você tem na cabeça para nós, o fusilli, que é o parafusinho, em determinada região não é o fusilli, não é o parafusinho. É fusilli, mas não é o parafusinho. Então, a Itália está mais ou menos como Portugal. Você anda 50, 60 quilômetros, você tem uma gastronomia bastante diversificada. A França, com suas técnicas, com a sua história. A Itália, com a sua cozinha de raiz. Belo exemplo. Que prato eu poderia, se tem alguns pratos da cozinha francesa, que pratos eu poderia falar da cozinha italiana que ninguém conhece? Só se for algum prato de alguma região muito específica de uma cidadezinha lá no interior. Porque o nhoque é o nhoque, a lasanha é a lasanha, o talharinho é o talharinho, o espaguete é o espaguete. Então, a carne assada é a carne assada. A pizza tem uma diferença da nossa, que lá as pizzas são individuais, lá você não escolhe uma pizza para compartilhar com várias pessoas. E essa é uma curiosidade, né? Não é um fator de diferença de qualidade, mas só uma curiosidade. A cozinha italiana, ela tem bem, principalmente para nós brasileiros, ela tem bem pouca coisa a ser explorada, porque todo mundo come uma excelente cozinha italiana em qualquer parte do mundo. O italiano na mesa, como eu falei, é hábito europeu, hábito francês, como italiano, como espanhol. O almoço não tem hora para começar, não tem hora para acabar. Brasileiros têm o hábito de comer muito rapidamente e fazer nossas refeições um pouco mais rápidas. Já os italianos, se você sentar numa mesa sem compromisso com o italiano, você vai passar pelo menos 3, 4 horas sentado na mesa. Cultura do vinho, todo mundo sabe. O brasileiro também já está bastante inserido na cultura do vinho. Posso até contar uma história de algumas décadas atrás, quando eu cheguei pela primeira vez para fazer a minha pós-graduação na França e fui fazer um estágio num restaurante francês. E na hora do almoço dos funcionários, serviu o almoço dos funcionários, abriu-se vinho e serviu vinho para todos os funcionários. Confesso a vocês que eu não tinha esse hábito. Na primeira semana eu trabalhei completamente bêbado, porque eu tinha vinho no almoço e vinho na janta. Não tinha o hábito de beber durante o serviço. Depois acho que eu fiquei encharcado no vinho e aprendi o hábito de tomar vinho em todas as refeições. Então o vinho faz parte do alimento. Tanto para o francês quanto para o italiano, se não tiver pão e vinho, não tem refeição. É isso aí, pessoal. Obrigado. Eu convido vocês a assistirem o próximo módulo, que é Espanha e Portugal.